Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje eu quero trazer o tema para vocês de regularização de condomínio. Bom, na verdade, implícito nesse tema muito vasto, eu queria particularmente falar daquela fase onde o adquirente daquela área, daquele plano, daquele terreno ou daquele lote queira regularizar ou edificar com o intuito de ali fazer um condomínio de casas, ou um condomínio horizontal, né, um edifício, e precisa então passar por aquele procedimento administrativo para regularização dessa obra, para que seja averbado à margem da matrícula daquele imóvel como condomínio edilício, para que depois devidamente seja individualizado aquelas unidades e possa aí nascer para os adquirentes, né, os futuros compradores, o direito de aí lavrar sua escritura pública e então averbar junto à margem da matrícula daquele imóvel devidamente individualizado. Pois bem, na verdade isso é um assunto muito técnico, muito burocrático, mas o que eu queria trazer na verdade para vocês é elucidar aqui que existe uma possibilidade outra, que não aquela pelas vias ordinárias de regularização da obra, do terreno, com tudo aquilo previsto. Por exemplo, a ABNT, a NBR lá 12721, ela traz todo aquele formulário, a forma de preenchimento, deve ser feito por um engenheiro civil ou arquiteto devidamente habilitado, para o preenchimento, com a assinatura dos adquirentes, proprietários, com firma reconhecida, que deva ser dado entrada lá no RGI, com as devidas formalidades. Para isso, gente, tem um custo. Geralmente esse custo de averbação e regularização junto à prefeitura e ao cartório, totalizando isso é um custo alto, né? Recentemente aqui o escritório fez uma análise de um condomínio com 20 unidades para sua regularização, pois o construtor, pessoa física, né, o arquiteto, ele fez a obra, comprou 2 lotes, edificou, só que ele deixou claro que ele não iria fazer a regularização. E por tal razão, os adquirentes das unidades autônomas, eles não teriam aquele direito ali livre de, junto ao cartório, ao RGI, lavrar sua escritura definitiva e assim ser ditos dono das unidades autônomas que compõem aquele condomínio. Então, para isso, o construtor, pessoa física, deveria então regularizar a obra, colocar em nome dele, no caso ele é pessoa física, aí não se trata, gente, de uma incorporação, né, uma construtora com incorporação, que pode ter ou não, vai depender das exigências legais, para edificar. Então, como é muito comum em vários lugares do Brasil afora, as pessoas compram lotes, edificam ou fazem prédios, vendem as unidades como autônoma, porém, quando chega esse momento de ter esse custo alto com a regularização e toda aquela formalidade, eles não fazem e deixam por conta dos adquirentes ou que aquilo fique na informalidade, né? Eles são dono daquelas unidades autônomas, porém, eles nunca vão poder ter seu nome junto à matrícula devidamente constituída e regularizada daquela edificação junto ao RGI. Portanto, não poderão lavrar a escritura definitiva. E aí pode ter um imbróglio e problemas, inclusive judiciais, onde aqueles adquirentes possam, por via judicial, cada um contratando seu advogado aí de sua confiança, possam exigir esse procedimento da justiça para que aquele construtor, empreendedor ou incorporador ali, por assim dizer, venha a regularizar a questão para regularizar a propriedade. Mas, contudo, o que recentemente o escritório aqui vivenciou justamente um caso como esse, né, em que um arquiteto compra lotes, edifica e depois vende cada unidade autônoma e deixa claro ali, olha, agora daqui para frente é só isso, minha obrigação. Agora, questão de regularização, caso vocês queiram, vocês vão ter que correr atrás com esse custo. Porém, a norma, né, e aí eu digo a Lei 4591 de 64, a NBR 12721, traz todo esse regramento, pessoal,
Com relação à entrada junto ao RGI, você tem que ter o pagamento, tem que ter o CNA do INSS, daqueles colaboradores que ajudarem a edificar, para não ter problemas, inclusive trabalhistas, junto à Receita. Você vai ter que ter o ABITSE, obviamente, daquela obra, autorizando a entrada e a habitação daquele lugar. Em regra, devidamente autorizado a entrada com o procedimento junto à prefeitura para a regularização da obra e daquela edificação. Né? Nós temos outras questões como a ART, o RRT daquele engenheiro responsável pela obra, o ART da obra em si. Né? Temos que ter depois a convenção condominial elaborada e assinada por no mínimo 2/3 dos proprietários para a verbação daquela construção, obviamente ali constando já como que aquela obra ou vai estar no nome daquele construtor, né, toda a obra, todas as unidades, ele como proprietário, para depois regularizar e individualizar no cartório aquelas unidades, dizendo quais foram os adquirentes, quem adquiriu, e aí ele transferir, no caso, se for o caso, a propriedade por meio de escritura pública para cada adquirente. Então, isso é um procedimento muito burocrático que não nos compete aqui nesse vídeo falar, nos debruçarmos sobre isso e irmos mais a fundo, porque não é essa a intenção, mas na verdade apontar para você aí, no caso adquirente de uma dessas unidades autônomas, principalmente em bairros da sua cidade, onde haja essa irregularidade, né, por assim dizer, na construção, que ainda precisa ser individualizado essa construção das unidades autônomas para que cada um possa, junto ao RGI, lavrar sua escritura pública e averbar junto à margem da matrícula daquele imóvel. Há uma saída, de repente uma saída um pouco mais barata, pelo menos não para fins de regularizar a propriedade posteriormente, mas para que aquele condomínio, no caso aqui de gestão condominial, administração, aquele síndico eleito, aquele síndico profissional, síndico orgânico profissional, possa ter voz de ação junto àqueles condôminos, junto àquele condomínio e poder, por fim, e o mais importante, cobrar eventualmente multas e cotas condominiais na esfera judicial, pois ele precisa de representatividade, ser reconhecida a sua representatividade. Portanto, se a gente não tem um condomínio regular, um condomínio que, depois de toda essa sistemática que eu falei aqui desde o início desse vídeo, até o momento da constituição do CNPJ do condomínio regular, porque ele só vai poder constituir CNPJ após devidamente regularizado, caso isso não ocorra, não tem como aquela pessoa se dizer representante daquele condomínio que precisa ter o CNPJ caso ingresse na justiça para fins de cobrança de cotas condominiais. E qual é a saída, pessoal, nesse caso? Então, aí vai o pulo do gato. A saída é, talvez, montar uma associação de moradores. Pois é, por intermédio da associação de moradores, com a constituição do seu estatuto social, pode-se, com a assinatura lá de todos os membros, né, associados, que são aqueles condôminos, adquirentes das unidades, vai poder se fazer um estatuto, a ata de constituição, a convenção ali, que no caso seria o estatuto, né, social, atribuindo quem será o representante, presidente, vice-presidente, os conselheiros, a forma de arrecadação, o valor dessa arrecadação, que seriam as cotas ordinárias daqueles colaboradores, dos associados, para que então, elegendo esse representante, que seria o síndico ou o síndico profissional, possa valer então a vontade da coletividade, daqueles associados, ditos condôminos, para que então essa pessoa venha cobrar, inclusive ter força cogente lá na esfera judicial, poder cobrar eventuais cotas condominiais ou inadimplências. Então, deixo aí essa saída, talvez a única, ao meu ver assim, de pronto uso, para que você, síndico profissional que busca, pegou essa árdua função e de regularizar esse imóvel, esse condomínio que você hoje está à frente, e você não tem a ajuda daquele construtor, pessoa física ou jurídica, enfim, aquela obra irregular, você possa estar então regularizando essa sua administração por meio de uma associação de moradores. Ok? Se você gostou dessa dica, compartilhe. E não se esqueça, é de suma importância
que vocês busquem um escritório referenciado, um advogado que possa instruir vocês nesse caminhar e ajudar na formação, por exemplo, dessa associação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, divulguem, toque o seu sininho e até a próxima.